Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Finalmente, depois de 6 meses de atraso e tanta burocracia que deixou o brasileiro com inveja, a FAA, a Administração do Espaço Aéreo dos Estados Unidos, aprovou o Centro de Lançamentos de Boca Chica, apelidado de Starbase, para a realização de voo do programa Starship e Super Heavy. A divulgação ocorreu no último dia da enésima extensão de prazo, sendo publicada exatamente em 13 de junho de 2022, e a esperança de ver um voo orbital ocorrer ainda neste ano voltou a aquecer o coração dos fogueteiros. Mas vamos com calma que o processo não foi tão simples assim. Após a SpaceX enviar a minuta da avaliação ambiental programática para a FAA, muita coisa aconteceu. Lembrando que temos um episódio no Space Orbit onde comentamos isso em detalhes. A agência abriu 2 datas de audiências públicas no mês de novembro e recebeu mais de 17 mil comentários referentes ao projeto, tanto positivos quanto negativos, além de muito chorume de todos os lados, principalmente dos apoiadores e haters do titio Musk. A FAA reclamou do excesso de comentários, chegando a colocar uma certa culpa na SpaceX/Musk pelo excesso de publicidade sobre o tema, mas vale lembrar que este era justamente o período de consulta pública. Fica a dica. Pela falta desta licença de operação, nenhum Starship voou mais desde o SN-15 ainda em maio de 2021, há mais de um ano, pois não havia motivo para novos testes, uma vez que o objetivo principal era chegar à órbita e não ficar dando belos cavalos de pau com uma caixa d'água de aço inox. Com isso, o ritmo de produção dos protótipos foi severamente afetado, afinal, não faz sentido construir Starships e Super Heavies sem previsão alguma de lançá-los. Este enrosco burocrático, alinhado a problemas de produção dos Raptor 2, fez o titio Musk tacar o terror na SpaceX, chegando até a dizer que a empresa viria à falência caso o Starship não viesse a voar com regularidade em 2022, além de lançar a versão 2.0 do Starlink. E nesses últimos meses, inclusive os testes em Starbase se tornaram mais raros e pouco emocionantes perto de tudo que vimos anteriormente, mas a partir de agora o pé vai fundo no acelerador em direção à órbita terrestre. Mas vale lembrar um ponto muito importante: a aprovação de Starbase para a realização de lançamentos do Starship não é uma licença de voo. Em resumo, é como se o governo desse autorização para que uma estrada tivesse sua construção aprovada após o fim das obras e que está de acordo com a legislação. Mas ainda falta dizer quais tipos de veículos, como carros, caminhões e motos, podem passar por ali. Sendo assim, a SpaceX ainda vai precisar passar por outro perrengue para conseguir a licença de voo para o protótipo que efetivamente vai fazer o teste orbital, que até o momento é o Chip 24 e o Booster 7. Mas a tendência é esta liberação ser consideravelmente mais simples, visto que todas as demais condições para um voo já foram compreendidas e devidamente mitigadas. Falando em mitigações, nem tudo são flores no documento final da FAA, permitindo o funcionamento de Starbase, pois uma série de medidas devem ser tomadas pela SpaceX para que tudo ocorra sem impactos maiores na fauna, flora, patrimônio histórico, propriedades privadas, minorias e populações vulneráveis, além de diversos outros pontos mencionados. Um exemplo é no caso de eventos de lançamento por causarem ruídos excessivos, danos estruturais em imóveis, destruições devido a estrondos sônicos, além da conhecida desmontagem rápida não programada. Para mitigar esses possíveis prejuízos, a SpaceX é obrigada a contratar um seguro no valor de 550 milhões de dólares para cobrir, vamos dizer, uma perda total máxima, que seria uma explosão que cause muitos danos em uma área extensa. Claro que este seguro não é nada barato, mas é o custo de se lançar o maior foguete de todos os tempos e o direito da população ao redor deve ser respeitado. A SpaceX também teve que explicar que a mudança dos Raptor 1 para a versão 2 não causaria mudanças substanciais nos níveis de ruído e emissões de gases poluentes, além de outros quesitos. O documento é tão extenso que uma das obrigações impostas pela FAA e autoridades, no caso de emissões luminosas, seria a contratação de um biólogo especializado para realizar inspeções na iluminação de Starbase para que esta não afete a reprodução de tartarugas marinhas que colocam seus ovos na região. O rigor é tanto que a SpaceX terá que realizar inspeções noturnas uma vez ao mês durante os meses de março a outubro para verificar a situação, e claro que isso vai gerar relatórios e fiscalizações por parte das autoridades. Óbvio que é justo que a fauna e a flora sejam preservadas, mas há absurdos como o caso das jaguatiricas, e eu imagino que você nunca pensaria que um canal de foguetes falaria disso, mas há 33 menções a elas no documento, listando como uma espécie potencialmente afetada, sendo que nenhum felino desse é avistado na região de Starbase desde 1986.
mesmo com dezenas de milhares de câmeras analisando as espécies e catalogando seus territórios há décadas. Mas o que importa é que a aprovação saiu, apesar dos pesares. E o titio Elon já lançou a braba dizendo que esteve em Starbase durante uma reunião de alinhamento de progresso na Mega e High Bay, e a previsão é ter o chip 24 e o B7 prontos para lançar já no mês de julho. E não é só isso, ele diz que já em agosto terão outro Starship e Super Heavy preparados, e a produção escala a um ponto de termos um novo veículo pronto a cada mês, algo simplesmente inacreditável. A SpaceX também comemorou a aprovação de Starbase dizendo que estão mais perto de um voo orbital, e o Musk já deu aquele reply dizendo pela primeira vez que temos um veículo capaz de criar uma base sustentável na Lua e em Marte. Bastante ousado. Mas queremos saber a sua opinião. Será o Starship responsável por abrir as portas do sistema solar para os seres humanos? Deixe sua opinião nos comentários. Mas o titio Musk não se aguenta e postou uma foto do Starship 24 na High Bay, após voltar do pad suborbital, muito provavelmente para a instalação dos Raptor Vacuum, aqueles motores responsáveis pela propulsão no espaço. A vista superior mostra como este veículo é gigantesco, sendo a maior espaçonave já feita na história, superando até os míticos ônibus espaciais quando comparado com o Orbitador. E falando em Raptor Vacuum, a foto mostrou a versão 2 desse propulsor durante uma visita de inspeção de uma comissão da NASA, que foi verificar o progresso do Starship para uso no pouso lunar. Os motores de números de série 57 e 33 foram vistos atrás de um funcionário da Agência Espacial Americana, e podemos perceber muitas diferenças visuais. Primeiramente, a parte inferior da tubeira agora é consideravelmente mais simples, sem parte dos microtúbulos de resfriamento muito evidentes como antes. Ou o sistema foi modificado para um melhor rendimento, sendo melhor integrado na peça, ou era mais do que realmente precisavam para manter o motor funcionando corretamente. Vale mencionar que propulsores de foguetes movidos a turbobombas precisam, na maioria dos casos, de resfriamento contínuo da tubeira para que ela não derreta com as altíssimas temperaturas dos gases que estão sendo expelidos. A forma de fazer isso é criar uma trama de pequenos túbulos interconectados, onde uma pequena parte do propelente é bombeada e depois retorna à câmara de combustão para ser queimada, trocando temperatura no processo. A fabricação desse tipo de tubeira exige uma usinagem altamente precisa, além de um processo extremamente lento de deposição de camadas de material metálico para a formação de tubulação. E aí está a mágica da SpaceX. O processo da empresa é tão aprimorado que hoje podem produzir quase um Raptor por dia, o que mostra que alguma outra tecnologia está sendo utilizada, provavelmente impressão 3D. Mas isso dificilmente saberemos devido a toneladas de leis que proíbem a divulgação deste tipo de informação. Mas visto o andamento dos Raptor 2, das preparações do Starship 24 e Booster 7, podemos esperar grandes emoções nos próximos meses. E mesmo que o voo orbital não saia no meio de 2022, ele já está no nosso radar e não vamos deixar passar. Não é todo dia que vemos um foguete de 120 metros de altura e 5.000 toneladas partir em direção à órbita do nosso planeta. Provavelmente ele voará com alguns Starlinks a bordo, mas com certeza estará carregado de sonhos de seres humanos de todas as idades, raças e gêneros. Por mais que criemos fronteiras artificiais que delimitem países, a Terra ainda é uma só, sendo todos os que nasceram aqui filhos deste solo, deste sol e desta galáxia. Ninguém sabe o que existe além, mas o que nos move não são as respostas que queremos achar, mas as perguntas que encontraremos a seguir. E nunca estivemos tão próximos de um salto civilizatório em direção ao espaço de forma contínua e sustentável. As missões Apollo no passado nos mostraram que a União, mesmo que por motivos políticos, nos levou longe até o nosso satélite natural. Agora, homens e mulheres precisam deste novo pequeno passo para vermos realmente um grande passo para a humanidade. E essa história você vai acompanhar com detalhes aqui nas atualizações do Starship. Então deixa o like no vídeo, além, é claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os vídeos e lives do Space Orbit. Confira na descrição os nossos colecionáveis espaciais e as nossas camisetas com estampas exclusivas em spaceorbit.com.br, a loja do fogueteiro. Um agradecimento especial aos membros que tornam este conteúdo possível e faça parte também do nosso clube a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Então, um beijo no seu coração e até mais. Tchau!